Já arriscou o suficiente na crise? Chegou a perder dinheiro? Ou investir na bolsa nem passou pela sua cabeça porque seu negócio é segurança? Hoje o Cafeína foi feito especialmente para você que já quebrou a cara ou para você que quer passar longe do risco. Vamos mostrar quais são os investimentos mais seguros do Brasil. Aqueles que são blindados contra quebradeiras e oscilações de mercado. Para você que quer dormir tranquilo, mas que já passou da fase de deixar dinheiro parado na conta ou na poupança. E ainda, empresas adiam a estreia na bolsa e o lançamento do aplicativo para receber o auxílio emergencial de R$600. Sam e Dana, já passamos dos 47 mil inscritos. Era pra chegar em O que março, a gente vai né? preparar para os 50 mil? Eu não vou preparar nada. Quando chegar Você 100 pode mil... tocar uma música no seu teclado? Meu teclado, eu vou tocar o cãozinho dos teclados. Que é isso? Tem um cara de forró que chama. Pode Cãozinho. ser. Só que eu não sei nenhum forró. Depois Acho você- ótima. Qual forró você gosta? Você tem cara que vai em forró com seus amigos. Fala mansa, avisa, tá? Avisa. Muito bem, vamos estudar essa canção. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Cafeína. Aqui a gente não engana ninguém. Então vamos ser diretos e retos. Hoje vamos falar dos investimentos mais seguros do mercado. Eles têm baixíssimo risco e você vai dormir tranquilo. E a regra vale sempre. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então são opções que rendem pouco, mas têm o objetivo de compor sua reserva de emergência ou a parcela mais segura, mais líquida da sua carteira. Vamos falar primeiro, Priscila, sobre os tipos de risco. Exatamente. Então, o primeiro risco é o risco de mercado, que é o risco na oscilação do preço, e ele pode ser associado a mudanças econômicas ou setoriais. É um risco muito associado, por exemplo, a ações, né, Sami? Na verdade, você mede em ações, né? Por exemplo, imóveis têm risco de oscilação de preço, mas você não sabe quanto a sua casa, o seu apartamento fica oscilando. Então, ele é mais perceptível nos ativos que têm preço toda hora, que tem as cotações em bolsa. Muito bem. Aí tem o risco de crédito, que é um risco bem mais associado à renda fixa. Sim, mas ele reflete que é o risco no de calote. Mas ele reflete no risco de mercado. Então, você tem lá o título de uma empresa. Aí a empresa tomou um processo, está sendo investigado, enfim, aconteceu alguma coisa. E ela corre o risco de quebrar, aumentou o risco de crédito. Então, os títulos daquela empresa também oscilam. As ações daquela empresa ações podem... e títulos de títulos dívida. E por aí vai. Então, o risco de crédito afeta risco de mercado. Agora, o risco de mercado também existe nos títulos de renda fixa, certo? Então, por Existe. exemplo, o título do Tesouro Direto, um Tem, pré-fixado. oscila preço. Oscila preço porque oscila risco de crédito. Muito bem. Então, vamos aqui para o terceiro tipo de risco de liquidez, que é o risco Aí de... o nome técnico é risco de iliquidez, porque é o risco de você não ter conseguir. a liquidez. Então, a Mas liquidez... o pessoal chama de liquidez. A liquidez a gente pode traduzir como a velocidade com que você consegue transformar aquele teu investimento em dinheiro, ou resgatar o teu dinheiro. Então, o risco é o risco de você não conseguir resgatar o dinheiro quando você precisar. E aí, por exemplo, sei lá, tem fundos que são D mais 30, você só pode resgatar Sim. depois de 30 dias. Aí Você corre um risco aí de ficar sem liquidez no momento que você está precisando. Aí você está abrindo mão de liquidez, mas também liquidez tem assim, você tem um imóvel, quer vender e não consegue. Então, nem todos os ativos têm mercados fortes, né? Nem todas as ações em bolsa, a bolsa deve contar com mais de 400, 450 ações, nem todas têm negócios todo dia. Então, você tem esse risco de querer vender algo e não ter comprador. E o risco o imóvel é um dos que mais representa esse risco de liquidez, mas, por exemplo, até algumas ações podem não ser muito líquidas, essas que né? eu falei que não tem Exatamente. negociação todo dia. E o risco de gestão, que é a má administração, por exemplo, de um gestor de Um fundo. gestor baladeiro, gestor que fica muito pouco gerindo, que você está rindo. Você conhece Você adora, gestores... né? Não. A Pri é amigues dos gestores gestor. da balada. Eles Não, fazem a pior que balada e chamam Pri para o open bar. Enquanto o cara devia estar cuidando lá, ele fica lá nas redes, bibibi, bobobó, e às vezes o dinheiro está mal administrado. E por isso a gente pede para todo mundo acompanhar bem os gestores e não deixar que eles fiquem pirilampando pelo mundo.
Ai, Sami, suas expressões. Muito bem, então falamos aqui dos principais tipos de risco e agora a gente vai mostrar aqui os 2 tipos principais aqui de títulos que tem a ver também com esse assunto de risco, que são os títulos pré-fixados e os títulos pós-fixados. Então, os títulos pré-fixados são aqueles que têm uma taxa que é definida no momento da compra e eles têm marcação a mercado. Então, por exemplo, você compra um CDB que paga 10% ao ano, você já sabe qual é a taxa de juros que ele vai te pagar. Ou um tesouro pré-fixado, já tem o pré-fixado até no nome, ele paga, por exemplo, 7,38% ao ano, então faça chuva ou faça sol, se você levou esse título até o vencimento, você vai ganhar 7,38% ao ano. Qual que é a diferença aqui, né, Sami? Por que tem um risco maior aqui nesses títulos pré-fixados? Eles têm a chamada marcação a mercado. Então, por exemplo, a gente vai colocar o card para você ver, assim, nossa explicação de 10 minutos aí sobre marcação a mercado, os carrinhos. Porém, o que acontece? Você foi lá e investiu num tesouro pré-fixado, paga 7,38% ao ano. Você foi resgatar ele antes do vencimento. Aí a gente já explicou isso, mas a curva de juros abriu, ou seja, os juros lá para o futuro, eles tiveram um aumento na sua expectativa. Enfim, tiveram um aumento ali na previsão dos juros lá no futuro. Aí o que vai acontecer com esse título? Juros sobem, preço cai. Sobe em relação à expectativa. Mas olha lá, o card está tudo bonitinho explicado. Exatamente. E aí aqui os pós-fixados, eles seguem um indexador como o CDI ou a Selic. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Direto, que paga a variação da taxa básica de juros da economia e paga, aqui a gente colocou 100% da Selic, então o Tesouro Selic sempre paga a Selic cheia. E daí os CDBs, por exemplo, que pagam um percentual do CDI. O CDI é uma taxa que fica bem próxima da taxa Selic, então eles pagam sempre um percentual, pode ser 90% do CDI. Aqui a gente colocou, por exemplo, um exemplo de um CDB que paga 105% do CDI. Sami, resumindo aqui, os pós-fixados, como as nossas, por exemplo, a Selic, o CDI estão sempre positivas, a gente tem uma previsão de que eles têm uma rentabilidade positiva, ainda que nem sempre fique acima da inflação. Os dependendo do percentual que ele paga aqui. Já os pré-fixados, eles cravam uma taxa lá no começo, e daí dependendo de como muda o mercado, você pode perder dinheiro se resgatar antes do vencimento, certo? Sim. Na verdade, a gente está supondo aqui que não tem risco de crédito, ou seja, não vai ter calote nem do Tesouro, nem do CDB. Né? Lembrando que o CDB é um empréstimo que a pessoa faz para o banco. Então, para ela não receber, o banco precisa dar calote e até 250 mil por banco e por CPF, né, por instituição e por CPF, você tem a garantia do FGC. E no total das garantias não pode ter mais que 1 milhão por pessoa. Ou 250 mil por instituição. 250 mil e 1 milhão no agregado, né, se tiver vários. Então, supondo isso, aqui você garante a taxa nominal, que a gente chama, mas você não garante a taxa real, porque você não sabe quanto vai ser a inflação. A inflação pode explodir. Aqui, mais ou menos você sabe que vai pagar acima da inflação. Por quê? Porque o governo ele usa a Selic para conter a inflação. E o CDI é um primo irmão da Selic. O CDI é a média que os bancos emprestam dinheiro entre si. É muito próximo à Selic. Então, se a inflação estiver alta, tende a subir isso. Claro, se não for um que paga 100% a Selic, aí pode pagar menos que a inflação. CDB de banco grande, por exemplo, paga uns 80% do CDI, 70% e não ganha da inflação. Mas assim, estou falando mais do Tesouro Selic e os CDBs acima de 100% de CDI. Você também tem aquele tipo que é mais raro, por isso que não está aqui, que são os pós-fixados indexados ao IPCA. Aí você são tem pré e pós, né? Tem a parte pré e a parte do IPCA. Então você vai ganhar o IPCA mais alguma coisa. Então nesses você garante a taxa real. Né? Então essa é a lógica. Então vamos lá, agora a gente vai entrar então nos investimentos que são os considerados mais seguros hoje no mercado. Você pensou em segurança, não tem muito para onde ir. Primeira opção aqui, Tesouro Selic, que é o título que paga do título do Tesouro Direto, que paga a variação da taxa Selic pelo período em que você ficou investido. Ele tem baixíssimo risco de crédito, porque o risco de calote é o risco do governo não pagar o seu título, não pagar o valor que você emprestou para o governo. Baixíssimo risco de mercado, porque ele não é um título pré-fixado. A gente falou lá do risco da marcação a mercado, a gente falou da mudança da expectativa de juros que pode afetar os títulos pré-fixados. Isso então não acontece com o Tesouro Selic, porque ele é pós-fixado, ele acompanha a taxa Selic e baixíssimo risco de liquidez, porque os títulos do Tesouro têm liquidez diária
Quer dizer, a pessoa pode pedir o resgate a qualquer E dia. ela Só que aí tem recebe ali o período ali entre dia mais um, né? No dia exato, o seguinte. governo passar o dinheiro ali para a corretora e a corretora passar para você. Agora, CDB pós-fixado com liquidez diária. De novo, se foi para o CDB pré-fixado, ele tem uma taxa lá acordada no começo do investimento. Você vai vender ele antes do vencimento, se você tem ali uma mudança na taxa que está sendo paga pelo mercado, você pode ali ter uma certa perda, pode ter que vender ali o seu... Outro dia pagar uma multa, por a exemplo. gente falou, né, da Easy, que na Easy Invest está tendo o CDB do Banco Máxima, que está pagando 13%. Claro, o Banco Máxima paga 13%. E o 13% Tesouro, ao ano. Ao ano, para 7, 8 anos. E sei lá, o Tesouro no mesmo dia estava pagando 9%. Porque tem risco de crédito. Agora, por que a gente considera ainda na classe baixa? Porque mesmo que o Banco Máxima venha quebrar, até o dia da quebra, você vai receber o dinheiro com juros se tiver dentro do limite lá do FGC de 250 mil. Então, por isso que está escrito aí. Agora, risco de liquidez e de mercado depende, porque tem CDB que tem carência. Então tem CDB que você tem que deixar 8 anos, esse daí. Então não tem. Mas a gente botou liquidez diária no título, então a gente não, está que eu dei falando o do exemplo só pra liquidez diária. Então esses têm isso, né? Então eles são dos menores. O que tem risco, a gente botou aqui o de liquidez diária justamente para não ter Pra esse não risco ter essa aqui. confusão. Mas tem os CDBs também que tem resgate só no vencimento, esse já tem um outro tipo de O risco. que é essa figura aqui? Essa figura é um banco. Ah, é um mini banco. É um gostei. banco. E aí a gente, aqui ó, o que o Sami falou, então assim, o que acontece? Um CDB ele pode ter um alto risco de crédito, o banco pode ter um alto risco de crédito, mas tem então o chamado seguro, que é o FGC, que é a garantia do FGC. E o baixíssimo risco de liquidez, porque a gente colocou os CDBs pós-fixados com liquidez diária, então quando você for investir, procura esse tipo aqui, que se encaixa dentro do nosso critério de segurança. Vamos para a terceira opção, Samidana. Terceira opção. Os fundos simples. Também paga um pouquinho. O quê? Também paga um pouquinho. A gente fala que Mas- lá quando eu faço pânico, agora a gente tá de quarentena, não tô fazendo. Fala que o lema lá é trouxa sim, desonesto jamais. Então, a gente avisa. A gente avisa. A gente pode até Agora- ser trouxa, mas não somos desonestos. Ah, somos não, vai, Sami, mas... Não, ó, às vezes a gente é feio de trouxa. Não, o que a gente tá falando aqui, assim, a pessoa não tá... Esses investimentos não são os investimentos pra você ganhar uma grana preta. Não vai ganhar. Não, são os investimentos assim, Pra não perder. eu quero nem ter que pensar muito, só quero ganhar um pouquinho mais, Mais que a inflação. poupança. Mais que quero- a inflação. E mais do que deixar na conta Isso. corrente. Não, o Então, importante pelo menos é manter o poder de compra. Exato. Aí, então, fundos simples são fundos que investem 95% da sua carteira em títulos públicos ou em títulos de bancos, só que com risco similar ao dos títulos públicos. Então, CDBs de bancos grandes. Então, 95% de tudo que eles investem é bem seguro. Ou em operações que são atreladas a esses dois tipos de títulos. E então, eles têm um baixíssimo risco de crédito também, porque investem nesses investimentos super seguros, título público. Compromissados. Exatamente. E tem baixo risco de mercado também, que eles podem investir em vários tipos de título, mas como eles usam como referência o CDI, fica muito Eles próximo a tendem a Selic, eles ficar mais ao normalmente CDI. investem nos títulos pós-fixados também. O que tem que ficar esperto. E muitos deles têm liquidez diária. O que tem que ficar esperto aqui é com taxa de administração, né? Porque tem fundo que era criado, o cara criou um fundo assim, a taxa Selic estava lá 14, 15, aí criou, cobrava 1,5. Agora não faz sentido, um fundo desse tem que ter uma taxa de 0,1, 0,2. Aí alguns não cobram ter taxa. Porque também não tem como. Exato. E aí você tem que falar, bom, se ele paga 100% de CDI, aí desconta a taxa de administração, é melhor você fazer por conta própria. E às vezes tem que fazer essa conta. Sami, então para concluir aqui o nosso raciocínio, eu queria colocar duas questões. A primeira, o José Falcão de Castro, que é analista lá da Isinvest, o que ele recomendou as carteiras para pessoas conservadoras, moderadas e experientes para esse mês. E o que ele fez? Ele botou assim, na maioria das carteiras, ele colocou recomendação para Tesouro Selic. Então, para os conservadores, ele indica 66% da carteira em Tesouro Selic
e 98% em títulos pós-fixados. Para quem é moderado, ele indica 63% da carteira em pós-fixados e 48% no Tesouro Selic. E mesmo para os experientes, ele indica 63% da carteira em pós-fixados e 46% em Tesouro Selic. Ele falou que é uma estratégia para, nesse mês, a pessoa ir em busca de segurança, fazer um caixa. Falou que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. Então, ele falou que não é o momento de expor os clientes a risco, porque depois, mais para frente, quando tiver um cenário um pouquinho mais estável, aí sim tem um dinheirinho ali para comprar ativos mais arriscados. O pessoal fala que em época de crises, de volatilidade, cash is king, né? Quem tem dinheiro na mão tem o rei na mão. Então você tem grande poder de barganha. Acho que sim, você pensa que uma crise você pode comprar ativos que venham a aparecer e até, sei lá, mercado imobiliário, pode ser que os preços caiam, você está com dinheiro na mão, você tem poder de barganha. Eu concordo, a gente aumentou muito o risco em bolsa, então o mesmo risco que você tinha com uma posição, sei lá, de 10%, hoje você vai ter com 5% em bolsa. Risco para cima ou para baixo. Então, vale falar nisso. E o segundo ponto que eu queria te perguntar, Sami, eu sou uma pessoa assim, o meu perfil é moderado lá, quando eu faço meu suitability. Até meia-noite, né? Depois mas eu sou bem medrosa com os meus investimentos, até confesso. Só. Diz que mulher é mais, assim, é mais conservadora, com os investimentos, a gente tem mais consciência, né? Samidana, eis a minha questão. No momento, como que a gente está vendo agora, de incerteza, você acha que tem algum risco de botar, tipo, 100% do teu dinheiro ali? Tesouro Selic, meu amigo falou que acabou de receber um dinheiro de rescisão, né? Ele falou, Pri, não posso perder esse dinheiro de jeito nenhum. Aí ele falou, o que eu faço? Eu boto tudo em Tesouro Direto, tudo no Tesouro Selic. Me recomendaram também CDB de liquidez diária. Você acha que até nesses investimentos são muito seguros, você precisa dar uma diversificadinha para não correr um risco só? Não, acho que não tem. Porque, por exemplo, Tesouro Selic é o risco do governo. Se o governo quebrar, se o governo chega lá e emite um monte de papel, imprime e sai distribuindo dinheiro, que a gente falou outro dia, tudo vai perder dinheiro. Tanto ele que investiu, quanto você que não investiu. Então, se você vive no país, seu dinheiro está no Brasil, você respira o risco Brasil. Agora, pessoas que têm patrimônios acima de 10 milhões, 20 milhões, aí às vezes a pessoa já pensa numa diversificação internacional. Aí vai lá, põe um pouco no Brasil, um pouco lá no Tesouro Americano, um pouco lá na Inglaterra, e aí você vai tendo, mas não paga nada, é muito mais uma questão de proteção. Mas assim, do Tesouro Selic para ir para um CDB de banco grande, o risco é muito parecido. É muito próximo e não é diversificável. Se der uma caca no tesouro, vai todo mundo pro brejo. Agora, vale falar que o Tesouro Selic, por exemplo, paga 100% da Selic, tem a taxa de custódia. 0,3. Né? As corretoras não cobram taxa de administração, eles não, investem, por exemplo... 0,25, né? A Isinvest não cobra taxa de administração, por exemplo. Só que aí você vai lá para um CDB de liquidez diária e você consegue achar uns que tem 105% CDI, você consegue ganhar um pouquinho mais, né? Até porque você pensa assim, 5% a mais, mas o CDI, quanto que tá, né? CDI, tem gente fazendo previsão agora de fechar o ano 3,25, né? O Focus fala 3,25 e em maio, 6 de maio, próxima reunião do Copom, imagina, já tem previsão de queda de meio ponto percentual. É muito pouco, né? Pra 3, muito já na pouco. próxima para 3,25. Dá muito pouco, né? Então, acho que fica aí... muito parecido. Se ele tiver pouco dinheiro, assim, não vai dar nem um cafezinho de diferença. Tudo bem. Muito bem, Samidana. Vamos lá, mudando de assunto, virando a pauta, agora a gente sai dos investimentos seguros para o outro extremo, os mais arriscados, com ela, que já é expert em bolsa, nossa editora do site, que é o investnews.com.br. Thaís Laporta, o que você nos traz hoje no Cafeína? Bom dia, Sami, bom dia, Pri. Desde o começo do ano, tem uma fila de espera enorme de empresas para abrir capital na Bolsa. A expectativa era de que esse seria um ano promissor nos IPOs, as ofertas públicas iniciais de ações, que é quando uma companhia passa a negociar os seus papéis pela primeira vez. Os bancos chegaram a calcular que os IPOs levantariam 200 bilhões de reais em 2020 aqui no Brasil. Mas como a gente viu, tudo mudou de repente com a pandemia do Covid-19 e nenhuma das empresas poderia imaginar o que viria pela frente. Até agora, 5 delas já pediram para adiar os seus IPOs. 4 foram remarcados para dezembro, como é o caso da Caixa Seguridade, que esperava levantar cerca de 15 bilhões de reais
e também da rede varejista Pets. Já o BV, que é o antigo Banco Votorantim, cancelou a oferta que ia fazer agora, em abril, com a previsão de levantar 5 bilhões de reais. Esse movimento frustra um cenário bastante movimentado na B3 que começou esse ano, com as aberturas de capital das construtoras Moura do B e da Mitre, da empresa de hospedagem de sites Localweb e também da empresa de manutenção industrial Priner. Eu conversei com Adeodato Neto, que é o estrategista-chefe da Eleven Financial, e ele disse que o passo atrás que as empresas deram é mais que natural nesse momento, já que é muito difícil formar preço e ter demanda dos investidores pelas ações com tantas incertezas pela frente. Na visão dele, qualquer previsão sobre quando os IPOs podem voltar a acontecer é bastante precipitada. Eu também falei com o sócio da mesa corporate, o Luiz Marcati, e ele acredita que o fato de a maior parte das empresas ter adiado os IPOs em vez de cancelar mostra que elas ainda têm interesse em retomar o processo quando tudo estiver menos nebuloso. Para mais informações é só acessar o investnews.com.br e também ficar de olho nas redes sociais. Confere lá. Então tá aí, infelizmente aí as empresas adiando suas estreias na bolsa, quem sabe ano que vem, né, Semi? Quem sabe, né? Esse ano aí todos fomos pegos com as calças curtas. Exato. Mas agora é a hora que eu gosto Qual? de pitacos. Tem bonequinha? Tá em produção, Samidana. Pode Não coçar a precisa mais cabeça. fazer protesto, porque já tá na produção. Não, então a gente vai dividir Não é simples fazer um bonequinho desse. Não falei que é simpático simples. como esse. Eu falei que não precisa ser simples, Então, precisa ser feito. Ô só. Sami, mas então eu queria que você comentasse essa notícia aqui. Não pode chamar de coronavírus, senão as pessoas dão chilique. Mas o pior é que o pode. pessoal busca como coronavírus, por isso que a gente usa esse termo. O programa, por enquanto, é já vou meu começar. e da Pri. Então, se eu quiser chamar de coronavoucher, eu chamo. Se eu quiser chamar de coroninha, eu também chamo. E quem não quiser, tem um xizinho na tela que você fecha a tela e vai ver outro canal. Porque eu tenho que, pelo menos, ter essa liberdade jornalística. Você ficou triste, né? Eu fiquei triste, porque é um mimimi que não faz isso. Agora, cuidado, tá perdeu tendo 20 muito segundos. golpe aí, viu? Tá tendo muito golpe, as pessoas estão mentindo. Golpe que nem tinha do INSS estão dando. Então fique esperto, a Caixa disponibilizou o aplicativo. Por enquanto você recebe, se tiver conta na Caixa ou no Banco do Brasil, recebe até quinta. Tem lá para você ver se já está no cadastro. Então, se você for ganhar a bolsa do Bolsa Família, já está no cadastro. Se você está no CAD único, no CAD único até o 22 de também. março. Aí tem coisas para você verificar. Então, isso deu uma movimentada, né? A bolsa aqui hoje, inclusive, foi puxada um pouco Ontem. por isso. A bolsa ontem foi puxada um pouco por isso, porque eu fico na hora da gravação. Deu? Então eu preciso mudar. E você, Priscila? Não, falar só para o pessoal que quiser ver exatamente o endereço, onde baixar o aplicativo e tal. Os Tem a links matéria, né? Estão direitinhos lá no site, mas o Sami comentou bem, vale falar que são R$600 por pessoa por 3 meses, cada família no máximo recebe 2 benefícios de até 1.200, mulheres que sustentam o lar sozinhas têm direito a 2 benefícios, R$1.200, e vale para os trabalhadores que não têm carteira assinada, autônomos, MEIs, microempreendedores individuais, desempregados e contribuintes individuais da Previdência do INSS. Quem tem renda mensal de mais de 3 salários mínimos, família com renda mensal de mais de 3 salários mínimos, está fora. Tá fora. Quem recebe outros benefícios, exceto o Bolsa Aí Família, que vai mais. está fora. Família que per capita, né, por pessoa, por membro de família, ganha mais de meio salário mínimo também está fora. E quem teve rendimentos tributáveis, como salários acima de R$ 28.559,70 em 2018, também está fora. Muito bem. Então vamos para a Bolsa, Semidana? Bolsa que na segunda-feira, né? Já começou? Ela tinha subido mais de 6%. Hoje chegou na abertura, hoje não, na terça, chegou na abertura bater 7%, e aí ela foi meio na esteira dos Estados Unidos. Então, quer dizer, abriu bem, a questão do coronavoucher ajudou, aí começou a ter muitas incertezas sobre o petróleo. Os Estados Unidos chegou a fechar negativo, mas aqui fechou bem. O dólar fechou também negativo, mas ele está R$ 5,22, se eu não me engano. Então foi um dia bom essa terça para a Bolsa. Agora, temos notícias boas da Europa, né? A Espanha
e Itália caindo, né? Claro que teve um dado aí da Espanha que aumentou, mas assim, a curva já é uma tendência caindo. A Áustria também deve liberar e voltar as empresas já no próximo dia 14, e ainda bem que o mundo voltando ao normal, pelo menos o velho continente, né? As preocupações ainda muito em cima dos Estados Unidos, e aqui no Brasil que não começou, quer dizer, começou a quarentena, começou os problemas na economia, mas a gente ainda, espero que não tenha, problemas em hospitais, com falta de leitos e assim por diante. Muito bem, passou 10 E segundinhos. você, Priscila? Não, as ações do setor de serviço, como você falou, né, chegaram a subir mais de 10%, o B2W com alta de mais de 15% Varejo, ali você tá falando. do varejo. O que eu falei? Setor de serviços. Varejo, isso, varejo, então subiram bastante. Saiu um índice na terça, né? Saiu, mas de fevereiro, né, que não mas que antes subiu, dos né? Subiu Foi e o ficou melhor. acima do esperado pelo Foi mercado. o maior desde 2014, é claro que não vai ter como segurar março, né? Exatamente. E aí essa desaceleração aí dos casos do mundo, inclusive em Nova York, o governador de Nova York estendeu a quarentena, mas disse que talvez eles também já estejam chegando num pico lá. Então, isso também refletiu e impactou na bolsa. Muito bem, temos mais alguma coisa? É Por isso. hoje é só. Ficamos Mais uma nessa. Uma boa quarta-feira Quarta-feira. para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.